Foi. Então, olha só, o regime jurídico administrativo é caracterizado principalmente pelos metaprincípios, lembra? Eu falei que tem princípios expressos, que é o LINF, tem princípios implícitos, como, por exemplo, a motivação, como, por exemplo, a continuidade do serviço público, né? Razoabilidade, proporcionalidade, mas tem aqueles metaprincípios, aqueles que estão acima, sim, e que norteiam todos os outros. Quais são esses, gente? Olha só. Letra A, moralidade e publicidade? Não. Letra B, eficiência e razoabilidade? Não. Letra C, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público? Sim. Isso aí. Nosso gabarito seria a letra C, tá? Vocês estão com isso aí, né? No material de vocês aí, estão na coisa, né? Então a primeira, quem quiser anotando no caderno depois, a letra C, tá? 2. O princípio da legalidade. Aliás, gente, essa questão aqui, eu comentei com vocês aqui, caiu na prova do Degas, tá, gente? Na prova que teve domingo agora. O princípio da legalidade, no âmbito da administração pública, determina que o particular só pode agir se houver autorização legal? Não. Por que não? Olha só. Lembra do princípio da legalidade? Ele é um para a administração pública e outro para o particular, né? Eu, particular, posso fazer tudo que a lei não proíbe. E a administração pública? Tudo que determina. Só o que a lei determina. Então, são dois olhares diferentes, tá? Então, o particular só pode agir se houver autorização legal? Não. O administrador só pode fazer o que a lei permite ou determina? Sim. Seria o nosso gabarito. Vamos olhar as outras. A administração pública pode agir conforme a sua conveniência? Ela até pode, em atos discricionários, mas isso não é o princípio da legalidade que está no comando da questão. Ok? Lembra dos atos discricionários? Eu dei até um exemplo aqui da autorização de uso de bem público, o cara que vai botar barraquinha de cachorro-quente numa praça, lembra? Então ele pode autorizar, né? Mas isso não é o princípio da legalidade, né? Não é a consagração do princípio da legalidade. O cidadão só pode fazer o que a lei determina? Não, isso é administração. O cidadão pode fazer tudo o que a lei não proíbe. E letra E, a lei pode ser desconsiderada em caso de urgência? Não. Olha só, imagina o seguinte, gente. Eu imagino que é um caso de urgência, né? A gente sabe que é proibido matar, né? O Código Penal ele traz as excludentes licitudes, situações em que será válido você matar, mas em legítima defesa, né? Nessas situações. Estado de necessidade. Mas imagine o seguinte, a lei prevê isso. Eu posso sair daqui, eu estou com uma urgência danada de ir para casa, e aí eu atropelo uma pessoa aqui e mato. É coerente isso? Não. É razoável? Não é. Então a lei não pode ser desconsiderada em caso de urgência. Tá? Antes da urgência vem o princípio da legalidade. Então o gabarito da 2 é letra B. A proibição de promoção pessoal em obras públicas está diretamente ligada ao princípio da impessoalidade. Qual? Impessoalidade. Às vezes a pessoa fala publicidade, né? É impessoalidade. O que significa esse princípio, gente? Ele tem mais de um viés, não é? Eu não posso beneficiar aquele que é meu amigo, não posso prejudicar aquele que é meu inimigo. Esse é um viés, não é? Eu posso colocar em obras públicas, serviço público, com a logotipo com o meu rosto lá, com o meu nome? Não posso, né? Por quê? Porque deve ser, ali é uma obra, né, daquele ente público, daquele ente federativo. Isso funciona péssimo nos municípios, nunca acontece. Uma vez eu estava dando aula, acho que foi até com vocês aqui, naquela sala grandona lá no Colégio Araruama, tinha uma cabeçada, aí alguém falou assim, mas eu entrei não lembro qual foi o município. Aí eu entrei lá, tinha foto da prefeita e tal, né? Aí eu falei, ter a foto pode, até tem, né? Só que está desrespeitando o negócio, não pode cuidar, às vezes acontece na vida prática, né? Mas é uma afronta ao princípio da impessoalidade. Aqui tem até o slogan, faz e continua fazendo. É dureza, né? Mas, em tese, há um desrespeito aí ao princípio, tá? Letra C. Letra C, o gabarito. Na 4, o princípio da continuidade do serviço público admite exceções. Como? Inadimplemento do usuário. Inadimplemento do usuário, desde que com prévio aviso, tá? Letra B.
O usuário não pagou, ele não pagou a conta de luz. Ele vai ter continuidade no serviço de luz? Não, vai ter um aviso prévio. Né? Mas tem outras situações que esse princípio da continuidade pode ser quebrado sem que seja violado o princípio. Né? Lembra disso? Caiu um raio. Atrapalhou, então, caso de emergência. Né? Emergência. Ou quando for fazer reparo na rede precisa de prévio aviso. Tudo bem? Então, situações em que haverá uma quebra, mas está dentro do normativo legal, não tem problema. Então, nosso gabarito ainda 4, letra B de bravo. A súmula 473 do STF trata do princípio de... O que essa súmula fala, gente? Você lembra? Autotutela. O que é autotutela? É a possibilidade da administração pública rever o seu ato administrativo. A gente hoje tratou aqui de infração de trânsito, não foi? Não é o caso, não acontece, mas a administração pública, se verificasse que ela errou, ela poderia rever um ato administrativo de autuação? Poderia, né? Na prática não acontece, né? Mas ela poderia rever. Isso é o princípio da autotutela, diferente do princípio da tutela, né? Auto é um auto, você rever o teu procedimento. Tutela é alguém controlando o outro, né? A gente vai ter uma relação de tutela. Lembra quando eu falei aqui da administração pública direta e administração pública indireta? Quem é a administração pública direta, gente? Lembra? União, Estados, quem mais? Distrito Federal. Distrito Federal e município, né? E a administração pública indireta? Autarquias, empresas públicas, fundações e Sociedade de Economia Mista, né? Beleza. Perfeito, gente. Estou com a matéria bem... Aí, olha só. A administração pública direta está aqui. Lembra do quadro assim mesmo desse lado? A administração pública direta, né? Falei da desconcentração, não foi? Que são órgãos. Às vezes ela atua aqui com desconcentração. Mas às vezes atua com descentralização, não é? Na descentralização nós temos quantas pessoas jurídicas no mínimo? Uma ou duas? Duas. Né? Uma das formas de descentralização é a administração pública indireta. Né? Aí é aquilo que vocês já falaram aqui. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Isso. Sociedade de Economia Mista. A gente até falou que o nome delas, qual é o nome delas, gente? Como que se chamam elas assim? Estatais, isso aí, estatais, né? Como é que se dá a relação da administração pública direta com os seus órgãos? Com seus próprios órgãos, quando atua por desconcentração. Lembra do exemplo que eu dei da cabeça? A cabeça é que manda, meu braço só obedece, não é? Então essa relação aqui, ela é de controle e tutela ou ela é de hierarquia? Hierarquia. Então, a administração pública direta tem uma relação de hierarquia com seus órgãos, ok? Mas aqui está falando de uma pessoa jurídica, que pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, para outra pessoa jurídica, que pode ser autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, não é? Se é de uma pessoa para outra, é hierarquia ou é tutela? Tutela. Tutela, e alguns chamam também, que não está errado, de controle finalista. Tá? Então as relações aí estabelecidas são essas. É bom que a gente já fez a revisão, que vai ter questão aqui disso. É diferente de autotutela, né? Quando a administração pública ela olha para si e revê os seus atos. Então a súmula 473 do STF trata do princípio da autotutela. O princípio da item 6, o princípio da publicidade admite restrição quando o gestor desejar sigilo? Não. O interesse da sociedade assim exigir? Sim. Não houver motivação? Não. O ato for discricionário? Não. Houver conveniência do agente? Não. Né? Lembra disso? Ó? Eu até dei o exemplo da Polícia Federal, lembra? Eu comentei com vocês? Falei assim, imagina o seguinte, a Polícia Federal faz aquisição de armamento, né, por intermédio de um ato administrativo, né? E aí ela
vai publicar isso? Nós compramos não sei quantas armas para colocar no posto tal da Polícia Federal. Não vai falar isso, né? Então, quando o interesse do Estado ou da sociedade exigir, poderá haver uma mitigação. Mitigação é uma flexibilização da publicidade. Legal? Então, nosso gabarito é a letra B, quando o interesse da sociedade assim exigir. E o princípio da eficiência, gente? Lembra do LIMP? Vamos lá junto, gente. Reta final mesmo, para a gente... Aí eu falei para vocês aqui naquele encontro, olha, os 4 primeiros vieram com a Constituição Federal de 88. E o último, que é o princípio da eficiência, eu até pedi licença à professora Rosiane, que vai trabalhar constitucional com vocês. O princípio da eficiência veio depois. Ele veio com a emenda constitucional 19 de 98, 10 anos depois. Ok? 10 anos depois. Então aqui são manifestações do chamado poder constituinte originário. E aqui são manifestações do poder constituinte derivado. Ok? Porque veio por emenda constitucional, veio depois da Constituição. Tá? A Constituição veio inicialmente, ela é inicial, incondicionada e limitada, ela traz uma nova ordem jurídica. Mas a sociedade não muda. Então novas coisas precisam ser implementadas, não é? Agora mesmo a gente está falando da PEC da segurança pública. Ok? Então, se novas coisas precisam ser implementadas, vão surgindo novas demandas e elas entram na Constituição por emendas. A Constituição é emendada. Então, a emenda constitucional 1998, que trouxe a reforma administrativa, ela trouxe o princípio de eficiência. Tá legal? Então, o nosso gabarito aí na 7, letra B de bola. Tranquilo até aqui, gente? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de recobrar alguns conceitos que acaba que vai fixando, né? Se eu ler 10 vezes uma coisa, é melhor do que eu ler 7, né? Melhor que eu ler uma só. E assim vai. 8. A vedação. Vedação o quê? Proibição. Proibição de contratar sem licitação. O Lucas gosta de licitação. Salvo exceções legais. Quais são as exceções legais, gente, do dever de licitar? Lembra quem trabalhou aqui no último encontro? No caso de emergência, né? Mas tem mais amplo. Inexigibilidade, quando houver inviabilidade de competição. Inexigibilidade. E dispensa. Lembra? Dispensa, a gente tem a dispensável e a dispensada, né? Mas a gente trouxe aqui esses conceitos que a nova lei, né, até fez algumas mudanças na inexigibilidade. A inexigibilidade é quando há inviabilidade de competição. Não pode haver competição. Ok? Eu até dei um exemplo seguinte. Pô, imagina se chama aqui um grupo de pagode para cantar, famoso, vamos pensar no Exalta Samba, né? E chama eu e o Rodrigo para cantar lá na praça. Vai dar ruim, a galera vai meter o pé, vai jogar tomate, uva, essa coisa toda, né? Por quê? Porque há inviabilidade de competição. Porque são artistas consagrados pela mídia especializada ou pela opinião pública, gerando então um caso de inexigibilidade. O rol da inexigibilidade, eu falei aqui com vocês, que é o rol exemplificativo, ele não é taxativo, ele é exemplificativo, tá? Então vai ter situações, embora a regra para licitação seja o quê? Lembra desse macete, ó? Saco, lembra? Serviços, alienações, compras e obras. Saco, eu coloquei aqui naquele quadro. Se falou em serviços, falou em alienações, compras e obras, pela administração pública, a regra é licitação. Mas a própria Constituição excepciona, a própria Constituição fala em que, ressalvados os casos previstos na legislação, haverá hipótese de dispensa de inexigibilidade. Legal? Então, vamos ficar atento com a questão dessa lei de licitações, tá? Que ela é importante. Tranquilo, gente? Então, serviços, alienações, compras e obras não passam, devem passar pela licitação. E aí, tá assim, a vedação, proibição de contratar sem licitação, salvo exceções legais, decorre do que, gente? Essa questão é marota, tá? Tá bem marota aqui. Eu até tenho meu gabarito próprio. Eu fiz o gabarito aqui com base em eficiência administrativa. Por quê? Letra C, tá?
Porque o que acontece? Nem sei se é o gabarito oficial lá. Não é. Eu também fiquei na dúvida, eu botei a interrogação no meu. Eles mudaram aqui. B, botou B. Indisponibilidade de interesse público. É uma bola dividida, mas assim, por quê? Porque a dispensa de licitação, eu até dei o exemplo aqui do caso do Rio Grande do Sul, não foi? Sim. Lembra do caso do Rio Grande do Sul? Eu falei assim, ó, vai precisar comprar coisa com caráter urgente, então vai precisar ser eficiente, não vai? Ninguém calamidade pública. É, calamidade pública. Então, mas aí vai entrar no caso da eficiência administrativa, precisa ser eficiente. Tá? Eu não vi esse gabarito aqui, ele está oficial de... Tu lembra assim de onde foi ou não? Não, foi o Crespo que arrumou umas sugestões aí. É, mas assim, que eu já vi que tem uma ou duas aqui que haveria uma margem para recurso, mas eu não me entendi. Eu também fiquei na dúvida e botei uma interrogação para ter. Mas você entendendo dessa forma, quer dizer que você está entendendo a matéria. Por quê? Porque realmente fica uma bola dividida aí. Mas, ao meu ver, a questão mais acertada fica a eficiência administrativa. Tá? Então, quem marcou B aí não está fora totalmente, vamos dizer, mas como em concurso a gente precisa marcar que está mais acertada, o gabarito, no meu ponto de vista aqui, seria a letra C. Tá? Item 9. Segundo a CF, os princípios explícitos da administração. Esse está muito fácil, né, gente? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade. Tá tão fácil que não cai, não. Caiu domingo na prova do Degás. Caiu domingo na prova do Degás agora. Domingo passado, tem uma semana. Tá? Dá uma olhada. O link é antigo, eu preciso de uma. Exatamente. Eu só pode não conhecer nada de administração. Pô, Fábio, tá muito fácil, isso não vai cair, caiu domingo agora. Né? Se o cara errar uma questão dessa prova, pode dar Deus ao concurso. Pode dar Deus, porque essa questão não recupera mais. Essa não recupera mais. Né? Tem um professor do concurso que ele diz assim, esquece, isso não é para você não. Esquece, você não sabe esse. É porque é o seguinte, né? Você vai fazer uma prova, gente, num concurso, num certame, por exemplo, você vai ter lá, eu não sei como é que está hoje, tá, gente? Exatamente. Mas vamos imaginar o seguinte, você vai ter 20% de questões difíceis. Vai ter ali uns 40% de média, uns 40% de fácil. Ok? Aqui tu não pode errar. Você não pode errar aqui. Porque se tu errar aqui, é uma questão que você não recupera. Porque o candidato mesmo, não erra a questão fácil. Entendeu? Aqui tu pode errar pouco e aqui vai ter um pouco de margem. Cada um que tu acertar aqui, pode compensar para daqui. Né? Agora, lá tu não pode errar. A questão fácil não pode errar. Então, assim, às vezes ele fala, pô, o cara fala, pô, mas essa questão não vai cair, mas caiu. Né? Pô, eu lembro uma questão, é até bizonho, que eu não fiz nem com esse objetivo. Eu dava aula no curso de Niterói, o assunto era licitações. Aí tem a lei 10.520 do pregão. A lei que falava sobre o pregão era 10.520 de 2005. Que nem eu faço aqui, eu não fiz o número de resolução aqui em cima para vocês. Aí eu comecei a aula fazendo assim, ó, gente, hoje a gente vai falar de pregão. Lei 10.520 de 2005. Passou uns 15, 20 dias, teve a prova. Quando chegou a prova, eles perguntaram um negócio que não é de se perguntar. Não se pergunta artigo, não se pergunta número de lei. Mas fala, a lei que rege o pregão é a lei... Aí vem 5 leis e uma lei 10.520. Caiu assim, até uma abordagem bizonha. É um examinador fraco esse, né? Mas caiu assim, era a lei, o número da lei. Aí quando cheguei na prova, aí na sala, né, depois, encontrei a galera, ele falou, pô, Fábio, que tu botou no quadro, eu lembrava, e você botando no quadro, não lembrava o número da lei. Então, às vezes cai assim. Então, a gente acha que pode não cair, pode cair. A gente tem que cercar de tudo que é lado, né? Então, beleza. No nono, nosso gabarito é letra A, né? Sim. O princípio da moralidade, 10, exige que a administração atue apenas conforme a lei? Não. Esse qual é o princípio? Legalidade. Legalidade, show. B, a administração pública age de forma ética e honesta? Sim. Sim. O interesse público sempre se sobrepõe ao privado? Não. O gestor observa apenas a conveniência administrativa? Não. Antes da conveniência, ele observa o quê? A legalidade, não é? Porque, gente, mesmo nos atos discricionários, que são aqueles feitos com base em conveniência e oportunidade, em que o gestor público analisa o mérito da questão, ele tem que observar a legalidade antes da discricionalidade, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó, tá lá o Estatuto dos Servidores Públicos falando, o servidor não pode desviar recursos da administração, legalidade, eu não posso desviar recurso nenhum, né?
Aí eu penso assim, pô, discricionariamente, eu posso entender assim, eu posso desviar um recurso pequeno. É possível isso? Não. Não, porque não há a discricionariedade sem antes haver a legalidade. Tá? Então 10 é a letra B. 11. O princípio da razoabilidade. Razoabilidade. Impede qualquer restrição de direitos? Não. Olha só. Não, né? Eu quero parar o carro aqui no meio da rua. Eu fiquei com vontade de parar de qualquer jeito aí. Por quê? Porque eu estou indo dar aula no curso. E alego a razoabilidade. Eu posso fazer isso? Não. Não. Autoriza restrições proporcionais e necessárias? Sim. Sim. Substitui o princípio da legalidade? Não. Só se aplica a atos vinculados? Não. Atos discricionários também. Autoriza a arbitrariedade? Não. A arbitrariedade é ilegalidade, tá, gente? Então, não. Letra B. 12. O princípio da tutela indica que a subordinação da administração indireta à direta. Tutela é subordinação, gente? Olha só. É subordinação ou é só controle? Controle finalístico, né? Tutela é controle finalístico. A administração direta, ela pede os resultados da autarquia Detran. Ela pede os resultados da empresa pública Correio. Ela pede o resultado da Sociedade de Economia Mista Petrobras. Mas não há uma relação hierárquica. A hierarquia é só de um ente com os seus próprios órgãos. E uma pergunta que já caiu, gente, que a gente precisa estar atento. Quando a gente faz esses quadros, normalmente a gente bota desconcentração aqui. Mas olha só, vamos trabalhar aqui no nosso caso, do Rio de Janeiro. O Detran, no Rio de Janeiro, é uma autarquia, não é? É uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Público. Né? E pessoa jurídica de direito público. Beleza, uma autarquia estadual. Dentro do Detran, existem órgãos? Sim. Existe a corregedoria? Sim. É um órgão do Detran? Sim. Existe lá o departamento pessoal? É um órgão do Detran? Né? Então, é possível falar que existe desconcentração nas entidades descentralizadas? Sim. Então, aqui nós vamos ter duas relações, né? Nós vamos ter a descentralização, que é do Estado do Rio de Janeiro para o Detran, e nós vamos ter a desconcentração, que é dentro do Detran, os órgãos atuando, os órgãos trabalhando, ok? Aí, nessa primeira relação de descentralização do Rio de Janeiro para o Detran, a relação é de quê? Controle ou tutela. E dentro do Detran para os seus órgãos, qual é a relação? Hierarquia. Tudo bem? Então a gente precisa perceber isso também, tá? Então, questão 12, né? A administração pública direta exerce controle finalístico sobre a indireta. Sim. Sim. Os órgãos de administração direta podem revogar atos de particulares? Não. Por quê, gente? A particular faz ato administrativo? Não. Quem faz ato administrativo, quem é? A administração pública. Ela revoga os seus atos, né? E aí, letra D. E eu vou desenvolver um raciocínio também com vocês que vai servir com o administrativo e constitucional. O legislativo controla diretamente a administração indireta? Ele controla ou ele fiscaliza? Fiscaliza. Olha só. Qual é a função do poder legislativo, gente? Vamos lá. Ainda temos energia, estamos juntos, hein? São quantos poderes, gente, na federação? 3. Eles são independentes? Sim. São harmônicos entre si? Sim. É para ser, né? É para ser, é isso. Boa. É para ser. Tem um rapaz da Shopee ali embaixo, com uma entrega para João Carlos ou para Cíntia. Posso pegar sem encomenda? Que é a dona da escola. Não sei. E não tem ninguém aqui hoje, né? Mas pode pegar. Aí você me entrega, eu falo com o Chico. Eu falei pra Cíntia, eu sou Cíntia, só que não não é pra mim, não. É para pagar ou para receber? É só para receber. Tá? Desculpa atrapalhar. Nada. Então, olha só. Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo.
Então, olha só, qual é a função típica e atípica? Qual é a função típica do Poder Judiciário, gente? Julgar. Julgar. Qual é a função atípica do Poder Judiciário? Não, o judiciário é julgar. Legislar. Dentro de si mesmo. Com base no poder normativo, ele acaba legislando porque ele prepara os seus instrumentos internos. Mas, além disso, regulamentar, administrar, não é? O Poder Judiciário não contrata servidores, não faz concurso público, não compra material. Então, ele tem duas funções, tá? Atípicas. Administrar. Aí, eu vou botar regulamentar, tá? É que a gente aprendeu como legislar. Isso, regulamentar. Só para a gente sair do legislado do legislativo, tá? Qual é a função típica, e aí é a pegada da prova. Qual é a função típica do Poder Legislativo, gente? Legislar. Criar leis. Criar lei. Criar leis. Legislar, né? Beleza. Só? Não, fiscalizar. Boa. Boa, isso aí. Essa que o pessoal esquece. Então, o Poder Legislativo, ele fiscaliza a administração pública. Ele tem duas funções típicas. Ok? Ele tem duas funções típicas. Mas eles fazem isso mesmo, não sei como é que a gente esquece. Oi? Eles fazem isso mesmo, não sei como é que a gente consegue esquecer. Eles fiscalizam a dessa. Fiscaliza, né? No município a gente vê mais assim, a Câmara do Vereador, o vereador foi no hospital tal, você viu isso? Fiscaliza. Às vezes vira até um espetáculo, né? Mas o vereador vai no hospital tal, vai no posto de saúde, vai no colégio. Só se né? for para arrumar vaga para os queridos dele. Ah. Ele para fiscalizar não dá não. E a típica? Qual é a típica do Legislativo? É julgar. Julgar. Ele julga, não julga? Lembra lá? O Senado Federal nos crimes de responsabilidade, né? Ele julga. Tipo CPI. Tipo CPI. Né? O que mais? O Legislativo contrata servidores? Sim. Compra papel? Sim. Então ele administra também, não é? Beleza. O Executivo, qual é a função típica? Executar. Executar, vamos só botar, tá certinho já, administrar, vamos botar administrar, mas executar tá perfeito, tá? E a típica? Legislar. Legislar. Legislar, por quê? O presidente da República, ele faz medida provisória, já ouviu falar? É um instrumento utilizado pelo presidente da República para dar início a uma matéria para tramitar no Congresso Nacional. Então, excepcionalmente, numa função atípica, ele legisla, né? MP, e ele julga? Não. Sim, ele pode dar o veto. Né? Não. Não o veto, mas olha só, vamos lá. É que a gente pensa em julgar, o que a gente pensa? No processo judicial, não é? Mas no processo administrativo, ele julga? Sim. O governador do estado do Rio de Janeiro, né? Vamos trazer assim, o chefe da Polícia Civil, ele instaurou uma sindicância, um processo administrativo, para averiguar a conduta de um servidor que desviou de finalidade. Legal? No final desse processo, ele não vai ter que julgar? Sim. Não é um julgamento tradicional como o judiciário, mas é um julgamento... Vai exonerar o cara. Exonera, cara. Demitir. Ou não. Demitir. Aí, aproveitando a deixa do bem, a diferença, tá? Para a gente do direito administrativo. Exoneração não é punição, demissão é punição. Por exemplo, vocês fazem para o Detran e amanhã decidem fazer para outra coisa. Ah, não, agora estou bem no Detran, estamos legal, recebem, gente. Exoneração é afastamento, demissão. Vamos fazer federal próximo. Isso aí. Mais à frente. Aí eu falo, pô, agora eu quero ser PRF. Federal. Né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir exoneração do Detran e vão assumir a PRF, não é isso? Isso. Ou, se vocês não tomarem posse no prazo definido pela legislação, vocês vão ser exonerados. Não entrar em exercício no prazo definido, né? Não tomar posse. Entrar em exercício, vocês vão ser exonerados. Não é uma punição. Agora, o cara cometeu uma falta grave, foi julgado, ele vai ser demitido. Demissão. Tá? Então, a demissão e a exoneração dele. Então, aqui cabe também a função de julgar. Então, perceberam que os entes, que os poderes da União, eles são variados nas funções típicas e atípicas?
Mas o executivo também não pode julgar em relação, por exemplo, ao projeto de lei, o executivo não veta? No... Ele tem um veto, mas ele não é um julgamento. Não é um julgamento? Não é um julgamento, ele tem o poder do veto, né? Então, por exemplo, o projeto tramitou nas casas do Poder Legislativo, vai para a sanção veto do presidente. Ele pode fazer uma sanção tácita, né? Mas pode vetar. Pode fazer sanção pública, tácita ou vetar. Ele prefere vetar. Pode ter derrubada do veto pelo Poder Legislativo. Beleza. Mas esse veto não é julgamento. Tá? Mas quando o executivo veta, não retorna? Retorna, e aí o Legislativo pode derrubar o veto do Presidente da República pela maioria absoluta dos seus membros. Legal? Tranquilo aqui então? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu estou voltando aqui no ato administrativo. Tudo isso para a gente entrar na questão. Então, se eu falar que o Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo, eu estou mentindo. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele pode administrar, não pode? Então ele pode revogar os seus atos administrativos. Ok? Então se o Poder Judiciário, ele concede aí uma licença para um determinado servidor, e depois ele viu que não tem mais motivo, ele pode revogar. Mas o seu próprio ato. O que ele não pode fazer é revogar um ato da administração pública, do Poder Executivo. Ok? Mas ele pode anular? Pode anular ou não? Coisa que pode anular. Anular pode. Pode anular do outro? Hã? Pode anular do outro? Sim, então poder. Então, olha só, vamos trazer um exemplo aqui prático, tá? O cara está no Detran, responde a um processo administrativo e é demitido. É demitido. Está valendo, não está? O Poder Executivo não pode julgar? Pode. Então o cara foi demitido. Aí ele fala assim, pô, estou insatisfeito com essa decisão. Ele vai ao Poder Judiciário. Ele pode ir ao Poder Judiciário? Pode. Ele entra com ação. O Poder Judiciário só atua por provocação, ele não atua de ofício, né? Então o cara entrou com uma ação, né? Para cancelar a demissão dele. A demissão era um ato administrativo. A anulação da demissão é a anulação do ato administrativo. Pode o Poder Judiciário anular por motivo de ilegalidade um ato do Poder Executivo? Pode. Ela não pode revogar um ato do Poder Executivo, mas pode revogar um ato administrativo seu. Dentro dele. O caso do IPVA, não obrigatoriedade de pagamento do IPVA, foi um caso desse. Veio o Supremo Tribunal Federal e derrubou, taxou como inconstitucional e voltou a ser obrigado a pagar o IPVA novamente no Estado do Rio. Isso aí. Tem vários casos, né? A gente pode trazer, eu sempre miro esses exemplos de servidor público, porque fica fácil para a gente colocar na matéria também, né? Mas pode, assim, às vezes uma penalidade, né? Que, vamos falar assim, vamos trazer para a nossa realidade, notificação de autuação de trânsito. Poder Executivo, né? Detran autuou. O Detran pode revogar o seu próprio ato administrativo? Pode. Ele pode anular? Pode. Mas vamos imaginar o seguinte, ó, o cara entrou com recurso, não derrubou, né? O Detran manteve. Ele pode ir no Judiciário, para o Judiciário anular a multa do Detran? Pode. Às vezes ele vai valer a pena porque a multa é mais, né, muito mais barata do que ele movimentar a máquina judicial e contratar advogado. Mas ele pode fazer isso. Tudo bem? É que nem a multa de uma construção. Está construindo lá, de uma hora para outra vão lá e embargam a obra. Dão uma multa. O cara não concorda, ele entra no Judiciário e pede para anular o ato do Poder Executivo. Tudo bem? Sim. Então, vamos voltar aqui para as nossas questões. 12, o princípio da tutela é a letra B, né? A administração direta exerce controle finalístico sobre a indireta. 13, princípio da motivação. O princípio da motivação, gente, ele está expresso na Constituição? Não. Mas ele está naquela lei de processo administrativo 9784. Então, ele é um princípio implícito na Constituição e expresso na legislação. Dispensa fundamentação no caso de atos discricionários? Não. O que são atos discricionários? São aqueles baseados em conveniência e oportunidade, né? A administração pode ir para um lado ou para o outro. Exemplo, suspensão do servidor público por até 90 dias. Pode ser 60? Pode. Pode. Pode ser 30? Pode. Pode. Só não pode passar de 90, não é? Então tem uma discricionariedade ali. Atos vinculados. O princípio da motivação dispensa a fundamentação de atos vinculados? Não. Exoneração ad nutum de cargo e comissão. Sim. Lembra disso? O cara está no cargo de comissão. Ele foi nomeado para um cargo de comissão de chefe de gabinete.
né? O prefeito pode exonerar ele a qualquer momento? Sim. Pode. Pode nomear outro a qualquer momento? Sim. Essa nomeação para cargo em comissão e essa nomeação para cargo, essa exoneração de cargo em comissão, ela precisa de motivação? Não, não precisa. Então, o nosso gabarito na 13 é letra C. Tudo bem, gente? 14. Eu vou até a 30, tá legal? Tá bom assim? Fala aí, Leon. Nessa questão, nessa última questão aí que você falou, tem aquela questão de caso exonere dando uma motivação, a partir disso tem que... Excelente. Quando for contratar outro... Perfeito, vocês dois. Que nem o Iago lembrou, a gente falou aqui, mas nunca é demais a gente lembrar, né? Lembra da teoria dos motivos determinantes? Eu dei até o meu exemplo que aconteceu no Detran, né? A teoria dos motivos determinantes. Em alguns casos, como esse, de livre nomeação e livre nomeação para cargo em comissão, o administrador ele não precisa motivar. Ele não precisa motivar. Mas se ele motivar, ele fica preso aos motivos alegados, né? Ele fica preso aos motivos alegados. Então, se o cara exonerou alguém, falando que aquela pessoa não tinha formação em administração, depois se comprova que a pessoa tinha a formação em administração, o motivo que ele alegou era um motivo falso, não era um motivo verdadeiro, né? E aí esse ato de exoneração ele fica nulo, né? E aí o cara pode até responder por isso administrativamente. Tudo bem? Valeu, gente, é isso aí. A exigência de transparência dos atos administrativos é reflexo do princípio da publicidade. Lembra da questão, gente, envolvendo aí os portais de transparência, com a remuneração dos servidores, né? Vai acontecer com vocês, vão começar a ganhar lá no Detran, aí a família vai saber quanto que está ganhando para poder chegar junto, né? Pedir um valezinho, né? Acontece isso, né? Os caras sabem exatamente quanto tu ganha e tal. E aí, na época saiu, né? Teve uma controvérsia, porque os direitos constitucionais, eles são relativos. Então, às vezes, de um lado tem um direito constitucional em atrito com outro direito constitucionalmente previsto. Nesse caso aqui, tinha o direito à intimidade, à vida privada, né, dos servidores públicos que não queriam ter seus salários divulgados, e do outro tinha o interesse público da coletividade. O STF fez uma ponderação de valores e entendeu que, nesse caso em concreto, deveria prevalecer o interesse da coletividade à informação. Por isso que o portal de transparência é acessível a qualquer um, né? Você chega lá e visualiza quanto cada um está ganhando. 15. A indisponibilidade do interesse público significa, essa é uma outra questão que também fiquei aqui, achei que poderia ter uma margem para dúvida do gabarito ou outro. O que é indisponibilidade do interesse público? Que o indivíduo que está na gestão, ele não pode dispor do patrimônio, do benefício da coletividade da forma que ele quer. Ele tem que seguir os ditames favoráveis à coletividade, ao interesse público, né? Tem que seguir os princípios administrativos. A A fala assim, o gestor pode abrir mão do interesse público em casos excepcionais. Não. O interesse público não pode ser sacrificado em favor do particular. Então, essa caberia. Eu acho que caberia. Mas me parece que a C está assim, o particular pode transigir, não, particular não, tá certo, é a letra B. O particular pode transigir em nome da coletividade, não. Se tivesse assim, o administrador pode transigir e acordar em nome da coletividade? Pode. Então, nosso gabarito aqui é a letra B de bravo. Tá? O Estado deve sempre negociar com os administrados? Não. Imagina, eu sou lá administrado, proponho uma coisa ilegal para o Estado vai negociar comigo? Não. O administrador pode escolher livremente o interesse a ser seguido? É livremente ou ele tem que seguir os princípios? Os princípios. Então, nosso gabarito na 15 é a letra B de bravo. Tá? A 16. Gente, você acharam tranquilo? Tranquilo, né? O que você já tem de conhecimento é tranquilo, tá? Tirando uma ou duas aqui, que podia dar uma bola dividida, mas a maioria das questões são bem tranquilas. 16. Quando a lei descreve de forma taxativa como a gente deve agir, estamos diante do poder. Qual poder? O que é taxativo, gente? Taxativo é aquilo mesmo, não pode ter outra, não tem margem. O que é isso? Não, vinculado, gente. Vinculado. Ó,
Poder, vamos lá, poder discricionário. A margem, a liberdade de atuação do agente público. O administrador pode estar aqui ou pode estar aqui. O administrador público pode suspender por 10 dias ou ele pode suspender por 90 dias, porque a legislação previu. Tá? Ele pode aplicar uma multa X, uma multa 10X, porque a legislação previu. Isso é discricionariedade. O administrador pode atuar ou não dentro dos limites da lei. Poder vinculado é aquele que não há margem, não tem chance do administrador enxergar uma outra conduta diferente daquela que a lei determina. Então, se a lei determina que a infração leve é 3 pontos e tem que pagar 88,38, então é 3 pontos, tem que pagar 88,38. Isso é poder vinculado. O discricionário não, é aquele que dá margem. Então, quando a gente fala em taxativo, a coisa que é aquilo e não tem outra chance. Taxativo é poder vinculado. Tá legal? Oi. O discricionário, ele pode entrar na parte do multiplicador? Então, conversando mais cedo. Dentro dos limites. Olha só a pergunta do Lucas, que pergunta boa. Ele fala assim, está falando no valor para pagar, né? O multiplicador que a gente falou aqui, né? No valor da suspensão do direito de dirigir, por exemplo, lá, infração gravíssima, né? Gravíssima vezes, aí vai depender do que a infração falar, né? Tem infração que fala até 10 vezes. Aí até 10 pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5, pode ser... Falar 3 vezes, é 3 vezes. A lei vai trazer essa margem de atuação. Se a lei não deu margem, se a lei fala assim, multa gravíssima 3 vezes, não falou até, então tem que ser 3 vezes, vinculado. Se falou assim, até 10 vezes tem uma margem discricionária. Tá? Assim como as penas, né? De 2 meses a 5 anos. Aí ele vai decidir dentro desse período, né? Perfeito. Entendeu? Quando a margem, mesmo que a margem seja limitada, né? Nesse caso, se a margem para uma definição, né? É que nem no Estatuto dos Servidores da União, cabe suspensão do servidor público até 90 dias. Então o cara pode ser suspenso por 80 dias? Pode. Agora, pode ser suspenso por 200 dias? Não, por quê? Porque a lei não deu essa margem. A lei deu até 90 dias. Então, até 90 dias, há uma discricionariedade. Não é taxativo. Tá legal? Então, falou em taxatividade, falou em poder vinculado. 17. O poder discricionário é limitado por conveniência política do gestor? Não. Interesse do administrado? Não. A legalidade dos princípios da administração? Sim. Exatamente, tem que estar dentro da legalidade. O poder hierárquico não e a autotutela não. 18. O poder normativo, lembra, gente? Falei hoje do poder normativo das resoluções, né? Até acho que foi a Rafaela que alguém perguntou. Aí eu falei, a resolução ela pode complementar a lei. Ela pode facilitar a execução da lei, do CTB. Mas ela pode contrariar a lei? Ela pode criar novos direitos que a lei não criou? Ela pode inovar no ordenamento jurídico? Não. Então, vamos lá, o poder normativo tem como função criar novas leis? Não. Complementar leis para sua fiel execução? Sim. Letra B. 19. O poder hierárquico permite controle entre a administração direta e indireta? É hierarquia ou é vínculo finalístico? Vínculo. Tutela, vínculo finalístico, né? Distribuição e fiscalização de funções dentro da mesma pessoa jurídica? Sim, perfeito, né? Ó, vamos imaginar que a Polícia Civil, né? Qual é a pessoa jurídica aí? O Estado do Rio de Janeiro, né? Tem o governador do Estado, depois tem o secretário de Polícia Civil, os delegados de polícia, os inspetores, né? Lembra? Não é? Tem uma espinha dorsal. E aí é possível, através desse poder, fazer a fiscalização dos atos dos seus subordinados. Tá? Então, nosso gabarito aí, em poder hierárquico, é a letra B, B de bravo. 20. Multa aplicada à empresa contratada pela administração. A multa, gente, é uma possibilidade de sanção, de penalização, não é? Sim. Lembra que a gente tratou aqui? A penalização ela pode ser sobre 2 aspectos, né, de poderes. Ela pode ser o poder disciplinar e o poder de polícia. O poder disciplinar e o poder de polícia. O poder disciplinar é para aqueles que têm uma relação estrita com a administração. O servidor público é punido a título de poder disciplinar.
Uma empresa que faz uma licitação com a administração pública, se não cumprir o que está no contrato, ela é punida com base no poder disciplinar, ok? Um aluno no colégio público, ele é particular, mas ele não está subordinado às normas do colégio público, então ele é punido a título de poder disciplinar. Percebam que sempre há algum vínculo do agente com a administração pública, ainda que não seja servidor. Legal? Agora, eu paro meu carro de qualquer jeito ali na rua, vem o guarda municipal, me autua. Ele pode fazer isso se for eu, se for o Flávio, se for a Eve, se for o Júlio, se for qualquer um de nós. Não é? Nós não temos relação com a administração pública. Então, essa punição é a título de poder de polícia. Ok? E aí vem a questão 20. A multa aplicada à empresa contratada pela administração decorre do poder disciplinar. Isso aí. Ele podia até ter dificultado, botado o poder de polícia aqui, né? Aí não deu nem essa chance aqui, pô, ficava melhor. 21. O poder disciplinar permite punir apenas servidores estatutários? Não. Apenas particulares? Não. Servidores e particulares sujeitos à disciplina administrativa? Sim. 22. Não se confunde poder discricionário com poder arbitrário. Por quê? Porque arbitrário é crime, é errado. Então, ó, a fala assim, discricionariedade é ilegalidade? Não. Discricionariedade não é ilegalidade, né? Mas discricionária é liberdade dentro da lei. A arbitrariedade é ilegalidade? Sim. Então, o nosso gabarito da 22 é letra B. Ô Fábio, uma dúvida. Arbitrariedade, você fala que é ilegalidade. E aquele julgamento arbitrário? Então, ali você diz o árbitro que não é juiz. Não é juiz, né? Que até uma das exceções, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, fala sobre o controle jurisdicional, né? Fala assim, não será afastado de direito, a ameaça a direito ou a lesão a direito deverá sempre ser observada pelo Poder Judiciário. Então, a regra é que qualquer um possa socorrer do Poder Judiciário, né? Mas esse árbitro aqui, esse árbitro que você está colocando no exemplo, ele não faz parte do Poder Judiciário. Seria a arbitragem, né, que eles falam? É a arbitragem. É uma forma de julgamento. É uma forma de pacificação de conflitos. Normalmente entre empresas, não é isso? Entre empresas, pode até envolver pessoa física eventualmente. Uma forma de pacificação de conflitos que não passa pelo Poder Judiciário. É uma das exceções ao controle do Poder Judiciário, que em regra tudo pode ser controlado pelo Poder Judiciário. Mas essa é uma das exceções. Tem outra. Qual é? Rapaziada que gosta de futebol aí. STJD, já viram falar? Justiça Desportiva? Sim. Justiça Desportiva não é órgão do Poder Judiciário, tá, gente? Aquilo ali é uma criação de particulares, tá? Então as competições desportivas, até por conta da Constituição, precisam passar antes de ir para o Poder Judiciário pelo crivo, entre aspas, da Justiça Desportiva, que não é órgão do Poder Judiciário. Tá legal? São as exceções ao controle jurisdicional. Então a gente está na 22, né? Letra B, o gabarito. A 23, o poder normativo da administração pública não pode. O que não pode? Inovar no ordenamento jurídico. Não pode. Quem é que inova no ordenamento jurídico? Gente, quem é que cria coisas novas? A lei, né? Então, o poder normativo não é lei. O poder normativo que é um ato administrativo, né? Uma resolução pode falar uma coisa que o Detran, que o CTB nunca tratou? Não pode, né? Como é que vai ser? A lei vai vir, vai criar uma situação nova, o CTB está ali, e aí pode ser que o CTB não tenha sido suficientemente claro, não tenha explicado bem, que nessas resoluções que a gente tratou hoje, aí vem a resolução para complementar, para facilitar a execução das leis. 23, então, o nosso gabarito é a letra C. 24, a vocação das funções. Lembra da vocação? Sim. Trazer para si. Na vocação precisa ter hierarquia? Sim. Precisa. E na delegação precisa ter hierarquia? Não. Então, a vocação de funções é característica do poder hierárquico. 25, são atributos do poder de polícia, exceto... A tipicidade. Então, aqui... que são os atributos do poder de polícia, né? Do ato administrativo, né? No poder de polícia tem isso aqui, ó.
Lembra? Eu não cheguei a falar com vocês de macete? Sim. Tem um macete lá do ato administrativo, né? Dos atributos. Quais são os atributos do ato administrativo? Lembra? Presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade do ato administrativo, né? E do poder de polícia. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Aqui, na verdade, tem dois que não, é tipicidade e imperatividade. É porque é o seguinte, porque alguns doutrinadores entendem que coercibilidade é sinônimo de imperatividade. Eu pensei nisso. Então, a gente estaria aqui com o gabarito na 25 como letra E. Ela também me perguntou e eu falei para ela. Qual foi a armadilha do examinador aqui? Olha só, essa questão já é melhor. Ó, ele quis fazer o seguinte: existem atributos do ato administrativo. Lembra disso? Podem ser sinceros, né? Só a parte, mas não sabia nem o significado. Já refrescou a memória. Atributos do ato administrativo. E tem os atributos do poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Aqui, ó, é discricionariedade, autoexecutoriedade, e coercibilidade. Para alguns doutrinadores, e a doutrina também é fonte do direito administrativo, a coercibilidade é sinônimo de imperatividade. Então, não será incomum vocês encontrarem isso aqui em prova. Tá? Só que o examinador aqui, o que ele quis fazer? Ele quis pegar uma peça. Ele pegou o T da tipicidade lá, do atributo do ato administrativo, e jogou no atributo do poder de polícia. Não pode ser considerado como errado, não? Vou ter duas respostas. Não, não tem como dizer que essa falou. Entendido. Não, porque Fica implícito ainda. Aí aqui o gabarito da 25 seria a letra E. Por quê? Muita pegadinha, né? A tipicidade é um atributo do ato administrativo. O que é isso, gente? É dizer que o ato administrativo está descrito na lei. É um ato típico. Tá? Então, por exemplo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela é permitida? Sim ou não? Sim, é uma penalidade permitida, né? A medida administrativa de retenção do veículo é permitida? Agora, a medida administrativa do agente rabiscar o carro por quê? Porque não está tipificada. E aí o examinador, o que ele quis fazer aqui? Ele trouxe uma de lá para cá. Ele quis confundir ato administrativo com poder de polícia. Então, na 25, ele coloca exceto. Exceto é aquele que não está certo, é que está errado. É letra E. Letra E. 26, estamos acabando, tá? O ciclo do poder de polícia. Lembra do poder de polícia? Ele começa com... Lembra disso? Ele tem 4 fases, não é? Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Sanção é punição, né? Então, o ciclo é isso. O ciclo do poder de polícia compreende ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Gabarito, letra B de bola. 27. Poder de polícia originário. Questão mais difícil, tá? Mas a gente mataria o seguinte. Lembra quando eu fiz a administração pública direta e indireta? A administração indireta, ela está atuando por descentralização, não é? Sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações públicas e autarquias. Então, elas estão atuando por descentralização, elas estão recebendo uma delegação do poder de polícia. Já a administração direta, ela está atuando com o poder de polícia de uma forma originária. Nosso gabarito aí, ele ia para a letra D de delta, né? Poder de polícia originário é exercido por União, Estado, Distrito Federal e município.
Ok? 28. A delegação do poder de polícia a entidades privadas, segundo o STF, lembra que eu falei que o poder de polícia, como regra, não pode ser delegado, mas o STF entende que algumas etapas do poder de polícia podem ser excepcionalmente delegadas: o consentimento e a fiscalização. Então o STF falou o seguinte, ó, não pode delegar a sanção, a penalização, não pode delegar a ordem ou legislação, mas pode delegar o consentimento e a fiscalização. Então, por exemplo, a fiscalização de trânsito está ali, né, não consegue fazer sozinho. Ela pode delegar uma outra entidade que não teria, em tese, aquela atribuição? Pode. Ela pode delegar a fiscalização, ela pode pedir apoio na fiscalização. E aí, o nosso gabarito aí seria a letra C. Admitir em caso de fiscalização e consentimento por estatais de capital público majoritário. 29. Abuso de poder por excesso ocorre, abuso de poder. Tem desvio de poder e excesso de poder. São duas modalidades, né? Desvio de poder. Eu sou lá, estou lá no Detran, tenho que trabalhar ali a questão, desvio de poder também chamado de desvio de finalidade, tá? Qual é a finalidade? Atender o interesse público, começa a atender o interesse privado, começa a colocar os carros da concessionária que eu faço parte, né, concessionária de automóveis, por exemplo. No Detran eu começo a dar preferência para os carros que são meus, ok? Eu não estou num desvio de finalidade, desvio de poder, então esse é um vício. E o outro vício? O excesso de poder. Eu começo a fazer coisa que está fora da minha atribuição. Né? É como se, por exemplo, um policial civil instaurasse inquérito policial. Ele não pode, quem instaura inquérito policial é o delegado de polícia. Ok? Então, no abuso de poder por excesso, ocorre quando o agente atua além da sua competência legal. Gabarito letra A. E o abuso de poder por desvio de finalidade? Letra A também. O agente usa poder para interesse diverso daquele previsto em lei. Né? O interesse público que está previsto em lei e eu começo a atender interesses pessoais. Tudo bem, gente? Corremos um pouquinho nesse final, mas olha só, gente, como foi produtivo o nosso dia, tá? A gente trabalhou aí umas... E a C dessa questão? A administração é a A. D, tá. Show. Tá certo? 30 D. Não, então, olha só. Não. A assertiva, que a administração delega a função à autarquia, está certo. Ela delega poder e centralização. Mas não tem a ver com o comando da questão. O comando da questão não fala de abuso de poder? Lá em cima? Não é abuso de poder essa delegação. Não é abuso de poder, tá? Mas tá, a assertiva sozinha está certa, mas não guarda relação com o comando da questão. Tá legal, gente? Então hoje a gente trabalhou aqui 4 resoluções e mais ou menos aí umas 45 questões entre resoluções em direito administrativo. Tá, gente? Então obrigado a vocês, né? Aquela nossa jornada continua firme e forte. E semana pega um filho. Semana pega um filho. E daqui a 15 dias a gente está junto novamente, tá?